Eleições presidenciais e municipais na América Latina podem redefinir o mapa geopolítico da região. Fizemos este vídeo para entender os possíveis desdobramentos dessas mudanças de poder e os reflexos no Brasil. Em apenas um fim de semana, 4 países latino-americanos foram às urnas para escolher novos presidentes e a composição de câmaras e de governos regionais. O México realizou as maiores eleições da história do país em 6 de junho. A população elegeu os políticos que vão ocupar as 500 cadeiras da Câmara dos Deputados, bem como os assentos dos 30 congressos locais. Mais de 93 milhões de mexicanos foram chamados a votar. Segundo a consultoria Etelk, 90 políticos foram assassinados desde setembro de 2020, 36 deles candidatos ou pré-candidatos. Já no Equador, a disputa foi pelo segundo turno das eleições presidenciais, entre o economista Andrés Arauz, da União pela Esperança, e o banqueiro Guillermo Lasso, do Criando Oportunidades. Arauz foi apoiado pelo ex-presidente Rafael Correa. Contrariando as previsões das pesquisas eleitorais, Lasso venceu Arauz em uma disputa acirrada, com 52,5% dos votos contra 47,5% do afiliado do ex-presidente. Algumas das propostas de Lasso envolvem uma política de livre mercado e mínima intervenção estatal na economia. O novo presidente também propôs duplicar a atividade petrolífera, principal fonte de renda do país. Na América Latina e no resto do mundo, após uma década de governos mais à esquerda no espectro político, houve uma mudança a partir de 2015 com a eleição de Maurício Macri na Argentina. De fato, parece que naquele momento entre, digamos, 2015 e 2016, se abre uma janela, se abre uma cunha para os candidatos anti-sistema, anti-establishment. Eu estou dizendo isso não só para a América do Sul, mas veja, ao redor do mundo. Houve o Brexit em 2016, depois o Trump ganha a eleição no final daquele ano e assume em 2017. Aqui no Brasil, Bolsonaro, um candidato que vem das franjas do sistema eleitoral, ele acaba conseguindo uma vitória consagradora em outubro de 2018. Então parece que ali sim havia uma janelinha de oportunidade para os candidatos antissistema. Agora, claro, com a eleição vem também o ônus de governar e o desgaste que vem com isso, não é? Que vem junto. Os peruanos também foram às urnas em 6 de junho para escolher o novo presidente. A acirrada disputa ficou entre Keiko Fujimori e Pedro Castillo. Castillo é professor, sindicalista e durante a campanha deu poucas entrevistas. Keiko, por sua vez, é filha do ex-ditador Alberto Fujimori, que governou o Peru de 1992 a 2000. Ela sempre aparecia nos comícios com o uniforme oficial, a camisa do time peruana, e ficou em bastante evidência após passar para o segundo turno das eleições com 1,9 milhão de votos. Não foi um período trivial para se governar os países da região, período entre 2015 e agora, cabendo apenas notar, para início de conversa, que a região foi duramente atingida por uma pandemia de escala global e com uma letalidade importante, considerável. E neste momento, a região é o epicentro da pandemia. É onde há maiores taxas de letalidade, é onde há uma gestão de pior qualidade comparativamente, não é? Então, há problemas muito graves na esteira dessa pandemia, por exemplo, o desempenho econômico pífio, os problemas sociais que vêm junto, não é? O desemprego, a fome. Então, é um momento que, claro, ele vem cobrar um pedágio dos governantes que estão nos seus cargos. Eu acho que esse é um fator desencadeante importante. Mas eu também não deixaria de citar o próprio fato de que os outsiders, os antissistema, eles não necessariamente estavam equipados, preparados para governar os países. Então tem uma questão de técnica governativa aí também. Não é simples para alguém que nunca pilotou uma máquina, não é, de política pública, da noite para o dia passar a fazê-lo. Então, esse revivalismo, a volta de velhos nomes da política, também tem, nesse ponto, uma explicação.
O processo eleitoral no Peru foi o desfecho de uma crise política que levou à derrubada de 2 presidentes no fim de 2020. Em novembro, o Congresso do país destituiu o então presidente Martín Vizcarra por incapacidade moral para governar. O sucessor, de maneira interina, Manuel Merino, ficou apenas 6 dias no cargo e se demitiu após denúncias de violência policial contra protestos que ocorreram por mais de uma semana, principalmente na capital Lima. Merino, então, foi substituído por Francisco Sagasti, que se comprometeu a estabilizar a nação. Na Bolívia, as províncias de Tarija, Pando, La Paz e Chuquisaca também decidiram no segundo turno, em 11 de abril, os governadores. O país andino teve eleições presidenciais em setembro de 2020 e o primeiro turno em março para eleger prefeitos e governadores dos 9 departamentos do país. E as 3 últimas eleições presidenciais, nos 6 meses que se passaram, Bolívia, Equador e Peru, elas mostram, sim, essa esquerda fortalecida, uma esquerda que provavelmente ganhará no Peru, que ganhou com folga na Bolívia, a despeito de todo o problema envolvendo Evo Morales, a destituição. O partido de Evo Morales ganhou com folga no pleito do fim de 2020, e no Equador a esquerda perde por um fio de cabelo, não é? Perde no segundo turno, a direita ganha, mas de forma muito competitiva, não é, a eleição equatoriana. Então, eu acho que a esquerda recupera algum terreno, sim, mas a direita segue forte, a direita segue importante. Então, isso leva a um continente que está fraturado, que realmente, assim, essa bipolarização, essa polarização da política, ela não é um fenômeno brasileiro, ela é um fenômeno, no mínimo, continental, para não dizer mundial. Além das atuais mudanças nos governos da América Latina, no fim de 2020, alguns movimentos também contribuíram para o redesenho político da região. É o caso da nova Constituinte no Chile. Em 25 de outubro, o país foi às urnas para decidir se queriam ou não uma nova Constituição, para substituir a promulgada em 1980, durante a ditadura de Augusto Pinochet. O plebiscito foi aprovado com 78,2% dos votos. Em maio, os chilenos voltaram às urnas para escolher os 155 parlamentares que vão redigir a nova Constituição. Algumas das particularidades desses parlamentares é que pela primeira vez haverá equidade de gênero, ou seja, 50% homens e 50% mulheres. A Assembleia também é formada por novos integrantes eleitos, sem obrigatoriedade de filiação partidária. Eu acredito que há uma reorganização das forças políticas na América do Sul. Me parece que a esquerda recuperou algum terreno, não apenas mirando os casos da Argentina, não é? E aí com uma pauta comportamental muito clara, a questão do aborto, e ali a esquerda prevalece. No Chile, com a votação da Assembleia Constituinte, uma presença massiva de mulheres eleitas pelo povo e de minorias presentes no novo Congresso Nacional chileno, que vai redigir e aprovar uma nova Constituição para aquele país, numa espécie de prestação de contas com o passado do Chile, com o legado da ditadura. Então, a esquerda também ganha força naquele país. Na Argentina, o Senado aprovou em dezembro de 2020 que as mulheres que decidam interromper a gravidez podem fazê-lo de forma legal, segura e gratuita no sistema de saúde. A legalização do aborto foi permitida até a semana 14 da gestação, por 39 votos a favor, 29 contra e uma abstenção. O projeto de lei havia sido aprovado pela Câmara em 11 de dezembro, quando recebeu 131 votos favoráveis e 117 contrários dos deputados. A antiga lei estava em vigor desde 1921 e considerava a prática um crime, exceto em caso de estupro ou de risco à vida da mãe. À época, o presidente Bolsonaro lamentou a decisão argentina e disse que, no que depender dele, o Brasil não seguirá o mesmo caminho. O Brasil também poderá ser impactado em 2022 pelas eleições que ocorrerão ao redor do continente. E acho que podemos esperar no Brasil para 2022 uma divisão em 2 polos. Eu não acredito muito na hipótese cogitada na imprensa, cogitada na academia, cogitada na sociedade, de uma terceira via, um terceiro polo competitivo. Eu não creio muito nessa possibilidade, porque, a rigor, estamos a 1 ano do desencadear do processo eleitoral brasileiro. Se até hoje não apareceu uma terceira via competitiva, acho improvável que aconteça esse desabrochar
nesse tempo que resta. Para mais vídeos como este, acesse o nosso canal.